Olá, gente. Eu venho trazer para vocês 5 medidas para combater a constipação. Aqui no nosso canal sempre vou trazer uma discussão através do viés do Ayurveda, né? Medicina milenar, uma medicina tradicional milenar da Índia. Nós representamos aqui no Brasil o Chauhan Hospital, um hospital de Ayurveda localizado na capital da Índia, na verdade em Noida, uma cidade, um distrito adjacente à Nova Delhi. E somos também colaboradores do Chakrapani Ayurveda Research Center. Então nós trabalhamos com 2 hospitais. Um dos hospitais nós temos uma relação bastante íntima, uma vez que o diretor desse hospital, ele é o diretor de honra do nosso instituto aqui no Brasil, e nós representamos o hospital aqui no Brasil, como também levamos os nossos estudantes de Ayurveda para estudarem no hospital indiano ou pacientes para fazerem tratamento lá no Chauhan Hospital. Da mesma maneira, nós levamos também os nossos estudantes para estudar no Chakrapani Ayurveda Research Center, que é o hospital de Ayurveda com o qual eu tenho parceria de longa data, né? Então, é um local bastante especial. E é isso, né, gente? O Ayurveda na Índia ele é muito bem estruturado, com milhares de hospitais, centros de pesquisa, farmácias especializadas em Ayurveda, né? E aqui no Brasil, ele, como no restante do mundo, ele está no processo de desenvolvimento. E o Ayurveda ele pode sim ajudar muito a você melhorar o seu estilo de vida, a sua saúde. A gente sempre vai fazer isso de uma forma muito razoável, entendendo o Ayurveda enquanto uma medicina integrativa e complementar, né? Então, sempre importante que você passe pelo tratamento médico convencional, que você consulte um médico diante daquilo que vai afligir a sua saúde e que você possa contar com a Ayurveda com um tratamento, como sistema que vai oferecer um tratamento complementar para vocês. Esse é o nosso papel aqui, tá bom? Então, muito embora eu seja graduando em farmácia, eu vou trazer sempre também uma discussão através de um viés farmacológico. Hoje, o tratamento é justamente não farmacológico. Hoje nós vamos abrir mão de discutirmos sobre plantas medicinais que possivelmente poderiam melhorar a sua função intestinal. Por quê? Porque, de fato, não é necessário a gente empregar plantas medicinais que vão ter um efeito laxante nesse momento. Tá? Então, primeiro eu quero falar sobre como o Ayurveda entende a constipação. Sempre vou me pautar na literatura clássica, milenar, tradicional do Ayurveda para trazer as discussões aqui também, tá bom? Muito embora eu vou fazer isso de uma forma bastante leve, de uma forma bastante elucidativa, e vocês vão conseguir entender aquilo que eu estou falando. Bom, o Ayurveda chama esse distúrbio, a constipação intestinal, de Vibanda. É assim que a constipação intestinal é tratada nos textos tradicionais do Ayurveda. E aí eu vou oferecer 5 medidas para vocês tratarem a constipação, ou seja, melhorar a sua função intestinal, também baseado nos textos, né, na visão tradicional do Ayurveda. Então, a primeira medida é que vocês consumam aquilo que o Ayurveda vai chamar de Snigdhara. Snigdhara são alimentos untuosos. A palavra Snigdha significa untuosos. Isso significa que os alimentos têm que ser bem úmidos, bem molhados. Ou seja, você não deve consumir uma alimentação muito seca, porque essa alimentação é muito constipante, né? Então, que tudo seja muito bem cozido e tudo seja bem úmido e que você possa evitar a composição do seu prato daqueles alimentos que são secativos, né? Determinadas farinhas, né? Muita tapioca, que agora as pessoas estão usando muito. Tudo isso é muito ligante, né? Tudo isso é muito constipante. Isso vai atrapalhar, de fato, a sua função, né? Excretória lá em relação à defecação e tudo mais. Então, Snigdhara é o primeiro ponto. A palavra Snigdha, ela significa tanto umidade, e isso implica também você se hidratar bem, além da sua alimentação estar úmida, e você consumir alimentos que já são úmidos por natureza, alimentos que tenham muita água, né? Você pode consumir também aqueles alimentos que têm mucilagem, que têm aquela gosminha, como por exemplo o quiabo, a linhaça, né? Esses alimentos eles vão ajudar muito na sua função intestinal. E Snigdha não significa só água, significa também gordura. Então você fazer o uso de uma boa gordura também um grande facilitador para que um grande contribuidor para que seus intestinos funcionem bem,
né? Então, a melhor das gorduras, dentro da perspectiva do Ayurveda, é o ghee. Só que aí eu vou contar uma coisa para vocês. O ghee do qual o Ayurveda fala não é esse vendido hoje muito comumente nos supermercados. A gente precisa se pautar em alguns critérios, né, para ser considerado ghee. Senão a gente vai chamar apenas de manteiga clarificada, né? Então, se você não conseguir um ghee de qualidade, né, que vai ser a gordura extraída de um leite de vacas criadas, livres no pasto, bem tratadas, né, só isso já dificulta, já faz com que muitas coisas não sejam ghee dentro dos critérios do Ayurveda por aí. Mas não tem problema. Se vocês não vão usar um ghee, se vocês não vão obter esse ghee de qualidade, vocês podem utilizar o azeite de oliva, que muito embora dentro de uma perspectiva tradicional do Ayurveda, seja considerado um Anukta Dravya, ou seja, uma substância que não é mencionada nos textos clássicos, porque não tem oliva na Índia, né? Os Vaidyas atuais, ou seja, os profissionais de Ayurveda atuais lá na Índia, já interpretaram, já fizeram uma leitura sobre o azeite de oliva e entenderam que é sim uma excelente gordura. Pode ser considerado um urasana, algo que vai restaurar os seus tecidos, né? Vai restaurar, vai trazer mais vitalidade, mais vida para o seu corpo. Então vocês podem consumir uma colher de sopa de ghee ou azeite de oliva durante as refeições, além dessa refeição ser bem úmida e não conter agentes, alimentos, elementos que sejam constipantes. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é você cuidar do seu potencial metabólico, que o Ayurveda chama de Agni. A gente fala Agni como se fosse uma coisa só, né? O seu fogo metabólico, mas são muitos Agnis. E dentre esses Agnis existem os Dhatu Agni, que são agentes metabólicos que estão relacionados aos tecidos e órgãos do seu corpo. E dentro dessa perspectiva de Dhatu Agni, né, a gente entendendo o que vem a ser Dhatu Agni, a gente pode entender que a microbiota intestinal, tema que é tão discutido hoje, ela seja um componente do Dhatu Agni intestinal. Por quê? Porque ela processa, ela transforma, como todo Agni faz, e ela facilita a absorção, como todo Agni faz. Então, uma boa microbiota intestinal, ela vai ajudar a fermentar, o que a Ayurveda chama de paka, fazer o cozimento, paka, a transformação do alimento, né? E depois a absorção desse alimento, né? O processo de grahi, de absorção dos alimentos. Mas se você sofre com uma disbiose, e isso é muito comum em um momento que as pessoas se utilizam de muita alimentação industrializada, de alimentos ruins mesmo, né? Daquilo que nem pode ser considerado alimento, e isso corresponde a um percentual muito grande da mesa das pessoas inseridas à sociedade moderna ocidental, né? Isso acaba corroborando para que você entre no processo de disbiose, ou seja, que você prejudique as boas bactérias que vão trabalhar nesse processo de transformação e absorção através dos seus intestinos. Primeiro, porque essas bactérias criam uma barreira para que você não absorva aquilo que não deve ser absorvido e também não libere aquilo que deve ser liberado durante o processo de digestão. Segundo, porque as boas bactérias elas têm um papel em relação à transformação desse alimento. Dentro do Ayurveda, a gente entende que tudo que aquilo que a gente não digere bem se torna ama, toxina, né? Quando essas bactérias intestinais não digerem bem algo, partículas maiores, macropartículas de alimentos, entram, porque os intestinos perdem a permeabilidade, porque justamente as bactérias vão permeabilizar os intestinos, entram pelos intestinos, são absorvidas e caem na corrente sanguínea, gerando uma série de respostas imunitárias que não são interessantes, de processos inflamatórios, ou seja, é exatamente um dos correspondentes daquilo que vem a ser ama, toxinas, ou seja, os alimentos não digeridos que vão atrapalhar a sua fisiologia, que vão adoecer, como a Ayurveda sugere há milhares de anos. Então, tudo isso tem muito a ver com a Ayurveda. E como que a gente pode cuidar, então, desse Dhatu Agni dos intestinos, ou seja, dessas bactérias, dessa microbiota, consumindo
primeiramente, povoando bem, né, colonizando bem esses tecidos, né, formando o seu dato agni, formando um bom dato agni, né, ou seja, consumindo alimentos que vão facilitar o processo de paka, de transformação, ou seja, alimentos probióticos, né. No caso, o iogurte, que muito embora o Ayurveda tenha uma advertência para não se consumir iogurte por ser um alimento difícil de digestão, você pode diluir esse iogurte. Eu vou ensinar no próximo vídeo a vocês prepararem o takra, que é um iogurte diluído e que ele passa por um leve processo de desnatação, né? E ele é mais facilmente, aliás, ele é facilmente digerido e ele é um grande contribuidor para a sua saúde de acordo com os textos clássicos do Ayurveda. Eu vou ensinar isso num próximo vídeo, vai ser o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, o consumo diário de takra vai contribuir com a boa colonização dos seus intestinos e também de outros probióticos, como por exemplo, está bastante na moda agora a kombucha, mas também o miso, o shoyu, o picles, que não vai ser cozido, não vai passar por um processo de pasteurização, o chucrute, porque também é feito da mesma maneira, o rejuvelak, a gente ensina um pouquinho mais adiante e traz uma visão do Ayurveda sobre ele. São alimentos que são ricos em probióticos, ou seja, são ricos em bactérias que vão trabalhar a favor da sua saúde. Depois, prebióticos, aquilo que vai alimentar essas bactérias e mantê-las saudáveis, né? Cereais como aveia, a linhaça, a cebola, o alho também são ricos em prebióticos, o alho poró, né? Então, se você insere esses alimentos na sua rotina diária, você vai começar a colonizar muito bem os seus intestinos e gerar uma microbiota bastante saudável, ou seja, gerar um dato agni intestinal potente. Depois, nós podemos falar algo que vai colaborar muito com o funcionamento dos seus intestinos, né? O terceiro ponto, o terceiro elemento aí, Vyayam, os exercícios, tá bom? Exercícios físicos indiscutíveis. Se você fizer exercícios físicos todos os dias, isso vai ajudar muito no funcionamento intestinal, porque isso melhora a motilidade intestinal, né? E depois, quarto elemento, a meditação. Medite todos os dias, independente da forma como vai ser a sua meditação. Faça silêncio, contemple o silêncio, medite, né? E porque existe uma relação direta entre os estados de ansiedade, né, e a constipação intestinal, que faz muito sentido para o Ayurveda. E, basicamente, controlar o que o Ayurveda chama de Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya, ou seja, as más emoções, né, as emoções que fazem mal. Isso também vai ajudar muito a você melhorar a sua função intestinal. E, por último, uma recomendação mais física, mais mecânica. Utilize aquele banquinho de cócoras, né? No Ocidente, essa história da gente utilizar um vaso sanitário que disponibiliza o nosso corpo da pior forma possível para a gente poder ir ao banheiro é algo que prejudica muito, né? Usa o banquinho. Se você colocar lá no Google, um Google com banquinho de cócoras, vocês vão encontrar esse banquinho, que ele vai ter ali cerca de 20 centímetros e vai elevar um pouquinho as suas pernas, comprimindo mais os intestinos e facilitando que essa liberação, né, ocorra com mais facilidade e sem nenhum tipo de impedimento. Então, seguindo esses 5 elementos, essas 5 medidas, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua função intestinal. Caso você não consiga fazer dessa forma não farmacológica, não deixe nunca de consultar o seu médico, porque, na verdade, constipação intestinal, dentro da perspectiva do Ayurveda, é uma coisa séria e a gente deve cuidar. Tá bom? E até a próxima.